Você que acabou de chegar, hoje falaremos sobre um tema muito importante para a sua alma e com isso gostaríamos de abençoar você e sua família. Então deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com todos eles. Pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá, pastor. Olá a todos. Hoje nós temos o privilégio de iniciar o livro de Êxodo. Esse é uma nova história da vida desse povo que Deus chamou. E agora, então, nós vamos estudar junto com eles tudo o que aconteceu no Êxodo, não é, pastor? Nós vamos falar do Êxodo, e o Êxodo é a continuação daquilo que aconteceu em Gênesis, quando a família de Jacó chega ao Egito. E aqui então a palavra Êxodo significa saída. E esse será o tema central desse livro até o capítulo 15. Vamos à leitura. Êxodo 1 diz: São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família: Rúben, Simão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já se encontrava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferavam, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. E aí então esse rei agora vai começar a trazer problema para os israelitas. Até então eles estão aí muito bem, cresceram, um povo numeroso. Você tem ideia, pastor, de quanto que era a população nessa época aí já? A gente sabe que daqui a 80 anos há um registro bíblico falando que são 600 mil homens, sem contar mulheres, crianças e idosos. Então, nesse momento aí, tinha mais ou menos quanto, pastor? Uns 2 milhões já de pessoas? Aproximadamente uns 2 milhões. Agora, a cronologia desse capítulo 1, a gente pode fazer tomando por base os textos do Êxodo e do Gênesis. A gente chegaria que aí, nesse momento, já se passaram 350 anos desde que Jacó e seus filhos chegaram à terra do Egito. Até esse momento de onde está esse rei, esse faraó assume o poder. Isso mesmo. Fazendo a conta de que Êxodo capítulo 12 e o verso 40 diz que o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. Você retrocede 80 anos, que é o nascimento de Moisés. E nesse momento aqui, momento que eles estão saindo, Êxodo 7:7 diz: Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83 quando falaram com o faraó. Então você descontando dos 430, 80, nós chegamos aos 350 de Êxodo 1. Interessante. E esse faraó não sabe nada de José porque José havia morrido há 279 anos. Já se haviam passado 279 anos, então ele não poderia saber nada, porque já se passaram muito tempo. Com certeza. Aí não tinha mais nem ninguém, acho que até esta geração que estava aí, também já não sabia mais quem era José. Provavelmente muitos não sabiam quem havia sido José. Os mais idosos, sim, porque eles traziam a história, né? A história era contada, como nós já dissemos no episódio anterior,
era contada oralmente, passada do avô para o neto, de pai para filho. Então, eles podiam ouvir falar, até essa geração que está aí, podia até ouvir falar, mas era uma coisa muito remota, né? Mas você vê que esse rei, ele nada sabe de José. Porque a preocupação dele não está em olhar para o passado. Ele está muito preocupado com o que está acontecendo naquele momento. E o que está acontecendo? Êxodo 1:9 diz: Disse ele ao seu povo: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos de agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Ali eles adquiriram propriedades e prosperaram e chegaram a ser muitos numerosos já quando eles estavam ali, no período de José. E aí também nesse capítulo 47, versículo 11, pastor? Gênesis 47:11. José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramessés, conforme a ordem do faraó. Então eles se instalaram nesse lugar e José comprou, né? Deu-lhes propriedades para eles, aí na terra do Egito, na melhor parte da terra. Então, eles ficaram aí durante o período que José estava com eles ainda, mas à medida que eles foram se multiplicando, eles encheram todo o Egito, eles já não tinham mais onde colocar israelita. Eles se espalharam por todo o país. Porque tinha que cumprir a promessa que Deus falou para Abraão, que os descendentes dele seriam como a areia do mar ou as estrelas do céu. Mas como você não pode contar as estrelas, nem a areia, não dá para contar o grão de areia, não dava para contar a quantidade de povo que eles se tornaram, porque a mão de Deus era com eles. Precisava ser um grande povo para que eles pudessem voltar à sua terra. E aí eles estavam aprendendo de tudo. Eles aprenderam a construção, eles aprenderam a ensinar os filhos, escola, leitura, escrita. Eles têm o melhor de tudo no Egito, porque Egito era uma grande potência. Imagina só a oportunidade que eles tiveram. Então, o Egito foi um berço para eles aí adquirirem conhecimento para quando eles voltassem na sua terra ter uma nação com leis, regras, escola para os filhos. Tudo eles aprendem no Egito. Estava muito bom. Todos os governos que eles tiveram aí foram bondosos até esse momento. Porque esse é o momento que Deus colocou na história que eles têm que voltar para a terra deles. Já estão prontos. Se passasse mais ainda, eles poderiam se perder. As engrenagens da aliança começam a se movimentar de novo, para levar eles de volta para a terra de Canaã. Deus disse a Abraão que daria aquela terra a eles. As coisas começam a acontecer para que eles saiam daí do Egito. Porque há uma relação muito boa entre eles e o Egito. Sempre o Egito está na vida dos israelitas. É impressionante. Por quê? Porque lá, quando nós estudamos Gênesis, Abraão foi para o Egito quando estava com fome. Não é? Teve uma fome, ele foi lá para o Egito. Depois, Isaac também quis ir para o Egito. O Senhor falou, não vá para o Egito. E depois, quando chega Jacó, que tem José é enviado para ser governador do Egito. E agora nós estamos aqui no Egito de novo, com esse povo que se tornou muito numeroso. E eles agora vão experimentar o outro lado da moeda. Porque se não fosse desse jeito, eles não iriam sair daí de jeito nenhum, porque a terra era muito boa para eles. Se não fosse uma situação muito difícil que viesse
da parte de Deus, Deus permitiu que esse faraó endurecesse o coração dele, com o povo dele, para cumprir a vontade dele. A promessa que ele fez com Abraão e para mostrar que o povo tinha que ir para o lugar deles. Aí não é a terra deles, aí era a terra do povo do Egito. Eles trabalharam, fizeram tudo o que tinham que fazer, aí Deus usou José para abençoar o Egito. O Egito prosperou, acho que como nunca, só que agora eles têm que ir para casa. Aqui no verso 10 vai dizer que o rei dizendo, temos de agir com astúcia. Esse rei é um rei perverso, ele tem todos os traços de uma pessoa perversa. Vamos ver o discurso dele, pastor. Êxodo 1:10, temos de agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Então veja que esse faraó, ele chama o povo, ele convoca o povo e joga, já no versículo 9, que ele, o povo israelita agora é numeroso e mais forte do que nós. Ele já começa falando isso para o povo. E aí então, no versículo seguinte, temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutando contra nós e fujam do país. A coisa que tem que dizer aqui é que até aquele momento eles não eram escravos. Eles eram pessoas que tinham propriedades ali, que tinham sido adquiridas por José. E depois por eles mesmos, pelos seus salários. Depois por eles mesmos. E agora, então, no verso 11, diz que estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramessés. Então ele começou a olhar o que o povo tinha, como que o povo era, o que eles tinham se tornado. Eles se tornaram numerosos, grandes, tinham muitos bens, eram pessoas trabalhadoras e começou a se sentir incomodado com eles ali, porque onde ele ia, ele via o povo hebreu. Tinha mais hebreus, provavelmente, do que o egípcio. Eles já ficaram com medo. E aí ele joga, então, essa semente no coração do povo. Lembra que nós falamos no episódio passado que Satanás joga a semente na mente. Quando entra no coração, já se torna um lugar fértil para o inimigo trabalhar. Então ele jogou a semente na mente deles e agora já está no coração. Então, ele no versículo 11, ele já começa a agir. Primeiro ele colocou para o povo, segundo ele falou por que ele estava fazendo aquilo, e já no versículo 11, porque já tinha na mente dele esse desejo de fazer esse tipo de coisa com eles, forçar, machucar, oprimir, não é? E para que eles morressem e desaparecessem ali do Egito, não ficassem ali, crescendo tanto assim, que ele estava se sentindo incomodado com eles ali. Então, essa é uma característica, muito forte da pessoa que tem o traço perverso. Porque primeiro ele sente inveja, se sente incomodado. Segundo, ele sente um prazer imenso em ver o outro sofrer. Ele produz dor e sofrimento. Ele quer produzir dor e sofrimento no outro. E veja então que ele está agora produzindo dor e sofrimento. Êxodo 1, verso 12. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Aqui tem a palavra, chave aí, no versículo 12. Os egípcios passaram a temer os israelitas. Por quê? No versículo 12 mesmo diz que quanto mais eles eram oprimidos, mais numerosos se tornavam.
Então, quanto mais ele ia acossando eles e mais machucava e maltratava, mais numerosos. Então eles começaram a temer os israelitas. E no verso 14, tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. Então, no versículo 13 diz que os sujeitaram à cruel escravidão. Aí são atos de crueldade, né? Fazer o outro, impor ao outro sofrimento. Tornaram-lhe a vida amarga. O que é isso, pastor? Amarga. Essa amargura, essa tristeza. A vida deles se tornou muito difícil, né? Porque aí, com esse jugo, né? Esse jugo sobre eles, fazendo com que eles trabalhassem muito, dificultando a vida deles, né? Colocando tarefas, como diz, árduas. Eles tinham que preparar tijolos, executar todo tipo de trabalho agrícola. Eram trabalhos pesados. Então, logicamente, as pessoas não tinham uma vida fácil. Isso, então, que diz que essa vida amarga é uma vida em que não há alegria. Só há muito trabalho e uma servidão, né? Eles estavam debaixo de um tirano, né? Estavam debaixo de um tirano que estava... A autoridade de um tirano. Ali, acossando eles a toda hora, não deixando eles em paz nenhum minuto. Então, como nós falamos, ele quer fazer o outro sofrer dor. Ele quer machucar, um sofrimento além do que o ser humano é capaz de suportar. É esse estado que eles estavam aí sujeitando os israelitas. Eles estavam ficando de uma forma que era muito difícil para eles trabalharem, todos machucados, corpo machucado, devido ao peso que eles carregavam, né? E as horas de trabalho também. Isso causava uma fadiga muito grande, eles ficavam extenuados de tanto trabalhar. Então, que alegria tinha numa vida dessa? Trabalho mais trabalho, trabalho pesado. E aqueles homens oprimindo para que eles fizessem o trabalho mais rápido, colocando uma carga de trabalho muito grande sobre eles. Uma coisa que é abusiva. Abusiva. Uma coisa que não é humanamente possível, né? A pessoa aguentar tudo isso. Como se não bastasse isso, pastor. Eles então vão agora partir para cima dos filhos também dos israelitas. Então veja o que acontece no versículo 15. Êxodo 1, verso 15. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. E aí no versículo 17... Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então, a característica do homem perverso, ele sente ciúmes, ele é inseguro, ele tem muito ciúme do outro por sua imensa insegurança. Ele tem uma insegurança muito grande sobre si mesmo, então ele projeta no outro a sua frustração. E, todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei, deixaram viver os meninos. Olha como elas foram tementes a Deus. Elas não pensaram na vida delas. Elas pensaram na vida das crianças. Então, as crianças é mais importante do que a nossa vida. Como que nós vamos matar os meninos? Se nós tivermos que morrer, nós vamos morrer, mas nós não vamos matar os bebês. Foi isso que elas pensaram, porque elas deixaram os meninos viver. Elas temeram a Deus. Quer Sim. dizer, havia nelas aquele desejo dentro do coração de
fazer o que era certo diante de Deus. E o certo não é matar. O certo é deixar viver. Então elas têm que tomar uma atitude. Elas têm que desobedecer às ordens do rei do Egito. Isso caracteriza a desobediência civil. Quando o cristão deixa de obedecer às autoridades diante de uma lei maior, que é a lei de Deus, que é o temor a Deus, como elas estão dizendo aqui. Você tem a consciência de que você está fazendo a coisa certa diante de Deus. Nós temos um texto aqui em Atos 5:29 que diz: Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. E aqui nesse texto, eles estavam diante do Sinédrio e eles disseram aos apóstolos, no verso 28, demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. O nome de quem? Jesus. O nome de Jesus. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Então aí é que Pedro, tomando a frente, ele responde ao Sinédrio dizendo: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Aqui ele está se mostrando contrário às ordens deles, dadas a eles. Porque o Sinédrio era uma autoridade religiosa. Mas diante daquilo que eles estão pedindo para os apóstolos, eles não podem obedecer. Porque a ordem de Jesus é ide pregar o evangelho a toda criatura. Então aí Pedro diz: eu tenho que obedecer às ordens do meu Deus. Amém. E não posso obedecer estas ordens que vocês estão querendo dar. É isso que Pedro está querendo dizer aí. E é o que acontece aqui com elas, as parteiras. Elas temem a Deus e elas não fazem. Elas não tiram a vida das crianças. Elas deixam as crianças viverem por temor a Deus. Elas colocam a vida das crianças mesmo acima da vida delas, porque elas sabiam que se o rei chegasse lá e visse o que elas estavam fazendo, elas iriam morrer. Então elas colocaram a vida dos bebês acima da vida delas, mas não desobedeceram ao Senhor. Mas o rei fica sabendo que elas não estão cumprindo a ordem dele e chama as parteiras para conversar com ele de novo. E no verso 18 diz: então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras do faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Então elas conseguiram um argumento para mostrar ao rei do Egito que elas não poderiam impedir as mães de terem os filhos, e quando elas chegaram, elas já teriam dado à luz. Aqui, quando o rei as chama, eu fico imaginando como que elas estão indo até a presença do faraó, como que está a mente dessas mulheres, que elas vão falar para ele agora, como que vai ser a reação deles. E você vê que ele não tem nenhuma reação para prejudicá-las, porque Deus não deixou ele ter ação nenhuma contra essas mulheres. Aí ele ficou completamente sem saber. Com essa palavra que elas deram, ele ficou completamente sem saber o que fazer. Simplesmente não fez nada com elas. E no versículo 20 fala que Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso e cada vez mais forte. Então eram homens muito fortes. Deus preparou o povo dele para ser forte. Então nós estamos vendo aqui que quando vêm as provações,
vêm as lutas, mais o Senhor nos fortalece. Olha só, eles estão ficando numerosos, em quantidade, estão crescendo, mas também em força. Não é só força física, é uma força aí que vem de Deus. Eles estão fortes. Deus está permitindo que eles resistam aos ataques que este homem está dando. Atos 7,19, Estevão também, ele está relatando aquelas pessoas que vão matá-lo. Estevão vai morrer apedrejado e ele está defendendo aqui a história de Israel para essas pessoas que vão matá-lo. Então ele diz assim, sobre essa passagem que nós acabamos de ler agora do faraó e da morte das crianças. Atos 7, 18 e 19. Então outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Então, ele está dizendo aí que ele agiu traiçoeiramente para com o povo e o oprimiu, né? Os antepassados dele, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Então, quer dizer, eles tiveram que abandonar no sentido aí de deixar, né, essas pessoas levarem, que foram entrando na casa levando a força, porque a ordem que ele deu, faraó, foi que jogassem os bebês no Nilo. Então imagina só a situação, não é? Então, este homem era muito cruel, dotado de uma crueldade, mas Deus estava com o seu povo, eles iriam passar por mais esta prova. Não é interessante, pastor, que quando um rei ele se sente ameaçado, ele queira ter esta reação que Faraó teve e outros na face da terra também já tiveram? Vamos lembrar de um outro que teve aqui mesmo na Bíblia que nós já falamos. Nós fizemos um episódio sobre este outro homem, que foi Herodes. Lembra o que Herodes fez? É o episódio dos sábios do Oriente. É, naquela parte de natividade, não é? Nós fizemos um trabalho só sobre a natividade, que é o nascimento de Jesus, e ali tem os sábios do Oriente. Então, ali, nesse episódio, nós relatamos o que Herodes fez. E Herodes também teve um momento de ciúmes, porque os sábios do Oriente chegam até ele e perguntam: onde está o rei dos judeus? Nós viemos adorá-lo. E aí então, quando Herodes ouviu isso, leia, pastor, onde que se encontra esse texto? Mateus 2, 2. Os sábios que vieram do Oriente perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Aí no versículo 8, enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Não só Herodes ficou perturbado, mas todos da cidade ficaram. Ficou um alvoroço ali na cidade com a chegada desses sábios, desses homens sábios do Oriente, não é? Mas eles queriam saber aonde estava o rei dos judeus, porque eles estavam seguindo a sua estrela. Eles estavam seguindo e eles sabiam que essa estrela ia parar no lugar. E eles entram numa cidade antes de Belém e vão parar justo na casa de Herodes. Vão perguntar para ele. Era lógico eles irem ao palácio de Herodes, porque ali normalmente é onde ficava a realeza. Mas esse rei não morava em palácios. Esse rei nasceu numa manjedoura. E então, quando este outro que se achava o rei dos judeus, ele se considerava, Herodes, o rei dos judeus,
quando ele ouviu que tinha um outro rei, que era o verdadeiro rei dos judeus, porque ele é judeu mesmo, nasceu ali, e então ele nasceu em Belém, do povo, né, de Israel, isso que eu quis dizer. Ele ficou com muita inveja, com muitos ciúmes, e mandou que eles fossem. E, olha, vão lá, se informe com exatidão, e quando vocês encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Mas ele não queria adorá-lo, ele queria matá-lo. É o mesmo sentimento que está aqui no faraó, lá do Egito. Ele quer matar os meninos hebreus, para que a população deles não cresça mais. Vamos eliminar o macho e aí não vai ter mais problema. A tendência é a população de israelitas cair. Diminuir. 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 Mas o Senhor, quanto mais eles apertavam, mais oprimiam, mais a população crescia. E aqui então, ele vai fazer exatamente o contrário. Ele quer matar. No caso aqui de Herodes, ele quer matar. Mas o Senhor, assim como usou aqui as parteiras para defender aquelas crianças e não matá-las, ele também vai usar aqui os sábios. Então, no versículo 12, e tendo sido advertido em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Então, eles acharam o menino, eles o adoraram, entregaram seus tesouros, né, os presentes que eles levaram para o menino, e eles então foram advertidos em sonho: olha, não voltem lá não, não voltem para lá. Então eles voltaram por outro caminho e não passaram ali pela terra onde ia dar justamente no palácio de Herodes, porque eles iam chamar atenção de novo. Herodes ia atrás dele. Eles não obedeceram aquilo que Herodes falou. Exatamente. Eles obedeceram o que Deus mostrou no sonho. E aqui, assim como as parteiras, veja no versículo 13, depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Ele disse: levanta-se, toma o menino e sua mãe e fuja para onde? Para o Egito. Novamente o Egito entra em ação. Então eu falei que essa conexão Israel e Egito é muito forte. E aí a gente vê um plano que Deus tem de unir todas as nações da terra no seu amor através do seu Filho Jesus. Não é? É muito lindo. Veja que então Deus manda o seu filho para ser guardado lá no Egito em segurança, até o momento que Deus fale para José: pode voltar. Ele ficou lá. E o anjo fala para ele, para José: fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Aí fica confirmado o anjo do Senhor falando para José que Herodes quer matar o menino. Porque era essa a intenção do coração dele, matá-lo. Olha, vai lá, quando você vê ele, me avisa onde ele está para eu ir lá também. Ele ia lá e matava o pai, a mãe e a criança. Ele não ia deixar nada, porque ele é um assassino cruel. Esse homem matou a família da esposa dele, matou o sogro, ele matou muita gente. Então, ele não ia hesitar em matar Jesus, o pai e a mãe de Jesus também. Todo aquele que se colocava no caminho dele, do projeto dele de poder, era morto. Ele se livrava da pessoa dessa forma. Então ele tem a característica da perversidade. Ele tem todos os traços, todos os elementos de um homem cruel e perverso. E aí agora então, quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então aí houve essa matança terrível desses bebês do sexo masculino, da mesma forma como aconteceu aqui no Egito. Então nós estamos vendo que é o mesmo demônio, é a serpente velha que está lá no Éden, que vem para tirar, matar, né, os filhos de Deus. Ela se coloca no caminho dos filhos de Deus para impedir que eles realizem a sua obra. Moisés tem uma grande obra para realizar na presença de Deus. Ele vem para salvar o povo dessa opressão
e para ser o libertador desse povo. Então, era necessário que ele nascesse. E ele está mexendo exatamente com o nascimento dos meninos, porque ele está aí com muito medo. Então, quem está usando ele é o inimigo de Deus, aquele que se colocou lá no Éden contra o homem e contra a mulher para livrar o homem e a mulher da presença de Deus. Mas Deus sempre colocou um meio de trazer o homem e a mulher de volta, que é através do seu grande amor. Deus restaurou o homem, Deus restaura a mulher. Através do seu grande amor, Deus vai fazendo isso. Êxodo 1, 21. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Então aqui a gente vê que Deus abençoa a vida dessas parteiras, dando a elas família, filhos. Muitos filhos, não é? Elas também tiveram muitos filhos. E no verso 22, por isso Faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Então, é o mesmo espírito maligno que quer se livrar das crianças, que quer matar as crianças, né? Impedir que as crianças nasçam. As crianças são o meio que Deus faz com que a nação cresça, qualquer nação. Então, tirar as crianças, matando as crianças, é impedir que a nação cresça. Mas ele não tem êxito porque ele está lutando contra aquela aliança que Deus fez com Abrão, de que o povo de Deus ia se multiplicar. Então ele está lutando contra Deus aí. Exatamente, ele está lutando contra Deus, e aqueles que se colocam na frente de Deus, não vai sobrar nada. As pessoas vão se colocando na frente, no caminho de Deus, e acham que Deus não vai fazer nada. Olha, Deus cuida de tudo, tudo que está passando aqui, cada um de nós, o que nós pensamos, o que nós sentimos, tudo é avaliado por Deus. Seja coisa boa, seja coisa ruim, está sendo passado por Deus, porque Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Então essas mulheres fizeram o que Deus queria que elas fizessem, e elas foram honradas por Deus, de tal forma que a vida delas foi poupada, e ainda o Senhor deu famílias para elas. Elas tiveram famílias abençoadas, cresceram também, foram numerosas. Aqui, o libertador, ele vai nascer, o libertador de Israel, que vai tirar o povo do Egito. Ele vai nascer porque é vontade de Deus trazê-lo ao mundo. É vontade de Deus que ele faça a obra que ele tem que fazer, assim como José fez a obra de ser levado até o Egito para ajudar o Egito. Agora é vontade de Deus que Moisés nasça para ele fazer a obra de Deus, levando o povo para a terra que Deus deu para ele. Então é uma missão grandiosa. A antiga aliança, que seria a aliança abraâmica, e a nova aliança com Jesus, o zelo de Deus também é o mesmo. Deus tem zelo com esse povo da aliança abrâmica, a aliança que ele fez com Abraão. E Deus também tem cuidado com seu povo hoje, devido à aliança que ele fez em Jesus Cristo. Aqueles que estão em Cristo também têm o cuidado de Deus. Da mesma forma. Então, se esse homem estava impedindo a aliança de progredir, ele teria que se ver com Deus. Esse rei teria que se ver com Deus, porque ele está impedindo que a aliança avance. Você lembra quando os siquenitas falaram que nós vamos tomar tudo que Jacó tem? Tudo que eles têm? Vamos fazer o que eles querem, né? Vamos fazer a circuncisão, porque tudo deles vai ser nosso mesmo. Quer dizer, já estavam de olho nas coisas dele. Então, eles estavam mexendo com a aliança, porque tudo aquilo que era do servo de Deus, Deus estava dando a ele para que multiplicasse e a aliança fosse em frente. E aqui também, Faraó está querendo impedir a aliança. Isso não vai ser nada bom para ele.
Porque não é só a vida aqui, né? Tem uma vida depois onde os livros vão ser abertos, os livros da vida da pessoa vão ser abertos. E lá tem os atos dela diante de Deus. E vai ter o sangue dessas crianças que morreram por causa do egoísmo dele. Então, o sangue dessas crianças estão clamando diante de Deus por justiça e por vingança. E eles vão para esse lugar agora, né, de sofrimento aí diante de Deus. Então, as pessoas estão fazendo as coisas achando que não vai ter nada. Temos que ter cuidado. Temos que orar e pedir Deus nos livre e orar. E você, meu irmão, fique ligados, né? Porque os próximos capítulos vão ser muito abençoados. Nós vamos aprender mais e mais. Hoje nós vamos parar aqui, né, pastor? Já terminou o nosso horário. E então nós vamos encerrar com esta bênção. Vamos temer a Deus e colocar Deus em primeiro lugar. Nós devemos temer a Deus como essas parteiras, que elas não temeram o homem, assim como os apóstolos disseram. Mas tanto elas quanto os apóstolos obedeceram a Deus em primeiro lugar. Então isso que é importante para nós. Nós sempre estarmos obedecendo ao nosso Deus, não importa a situação. Então vamos encerrar, pastor? Amém. É uma hora. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, pelo dia de hoje que o Senhor nos deu e por esta história maravilhosa, porque aqui começa, Senhor, a libertação do teu povo de Israel. Eles ficaram durante um período muito bom no Egito, receberam tudo o que eles precisavam e agora eles precisam retornar para a sua terra, Senhor. E este foi o meio, Senhor, que o Senhor permitiu que viesse até eles, para que eles pudessem se livrar e soltar tudo o que eles tinham lá no Egito. E agora então, Senhor, eles vão poder estar livres na sua presença. E nós também, agora em Jesus Cristo, nós somos libertos da morte, do pecado, e num dia estaremos contigo na nossa eternidade. Enquanto estamos aqui, nós estamos te glorificando e trabalhando na sua obra, no seu reino. Abençoa aqueles que estão ouvindo. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor. Amém. Amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima. Vou me despedir também dizendo: fiquem com Deus e até a próxima.